com o técnico Jair Ventura após a belíssima vitória contra o São Paulo por 2-0. A senhora? Pode ser. Boa noite, professor. Parabéns pelo resultado. Eu gostaria que você falasse sobre mais essa vitória aqui no Barradão, segunda vitória consecutiva aqui dentro de casa. E também gostaria que explicasse o que está acontecendo com o Claudinho nesse ano. A gente viu que ele está lesionado, qual a lesão que ele tem, existe algum prazo, por exemplo, para ele retornar? É uma questão de opção técnica? Boa noite. Boa noite. Vou começar pela última. O Claudinho, ele chegou a jogar comigo quando eu cheguei no ano passado. O jogo, acho que ele está... Vasco, né? Depois de lá ele se lesionou. E vem sentindo. Ainda não está nem treinando com o grupo há muito tempo, né? Eu estou 7 meses, então são praticamente 7 meses. Foi logo no início que eu cheguei. E se recuperando, ainda não tem condições, né? E qual foi a outra? Acho que é importante, uma vitória que nos deixa na primeira parte da tabela, uma vitória sobre o vice-líder da competição. E assim como eu falei no último jogo, né, do time todo respeito a Juazeirense, agora todo respeito a São Paulo, cabia mais. Teve a chance do Kaiser ali que tropeçou com o Ramon, teve a chapada do René, teve uma que o Zé entrou cara a cara, estou para fora. Vou ficar falando inúmeras chances aqui que nós tivemos, né? Então a gente pegou um time, Eric na trave, obrigado. A gente pegou um time que era o sexto em posse de bola e o nosso objetivo foi a gente tirar esse conforto deles com a bola. E você vê que no primeiro tempo a gente chegou a ter 60% de posse de bola. Né? Eles começaram um pouquinho melhor que a gente, tiveram uma oportunidade de cruzamento, né? Um time que é muito talhado a isso, em fazer superioridade do lado e cruzar, muito pelo Caleri, para mim que é um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, que ele não jogou, e eles continuaram insistindo nessas situações. A gente conseguiu neutralizar, conseguimos ter a bola, e mesmo antes de falar da expulsão, o Vitória já era melhor. O Vitória era melhor com 11 contra 11, e aí quando a gente teve um a menos, eles tiveram um a menos, a gente conseguiu pressionar ainda mais, pressionar, já que a gente tinha superioridade numérica, e aí foi uma vitória. Eu estou aqui há 32, 33 jogos, eu não lembro da nossa torcida ter gritado olé, né? Uma vitória tranquila, absoluta, e onde o placar ficou barato. A gente poderia ter saído com um placar ainda mais elástico, acho que as imagens estão aí quando a gente falar, mas o que vale é que a gente ganhou e está na primeira parte da tabela. Jair, boa noite. Ainda falando sobre esse fato do torcedor ter gritado olé, e o torcedor até falou para mim, quem imaginaria que um dia o Vitória colocaria o São Paulo na roda, né? E uma vitória importante, uma atmosfera importante, o Barradão é um estádio que sim ganha jogo. Eu quero saber de você, né, como é que você analisa esse fator Barradão para o campeonato do Vitória, tendo em vista que fora de casa o Vitória ainda está tentando conquistar os seus resultados, mas qual a importância do Barradão para alcançar as pretensões do Vitória na competição? Olha, a gente vem batendo na tecla de melhorar esse ano. Eu acho que já estamos bem melhor do que o ano passado. Chegamos à marca de 10 jogos agora e 4 vitórias. Nós tínhamos o ano passado, como eu falei, 24, né? 24 jogos e 4 vitórias. Então, eu errei a matemática na última, agora 14, né, Antônio? É bom de matemática. Né? Você é meu auxiliar, né? Tem que me ajudar, a gente tem defeitos. Então, 14 agora? 14. Então, a gente está bem melhor, mas temos que melhorar fora. A gente está o mesmo rendimento do ano passado fora, e se a gente quer almejar coisas grandes, passa também para a gente ser forte fora do Barradão. Eu acho que no último jogo fora, caminhava pelo um jogo melhor, uma vitória, pelo nosso desempenho, e acabou tendo a expulsão, e a gente ainda consegue um placar, uma vitória com um jogador a menos, né? Imagina como eu seria questionado hoje se o São Paulo tivesse força de empatar, mesmo com o jogador a menos jogando fora. Mas é a Chape, mas não sei o quê, mas joga fora. E eu falei isso na outra coletiva. Fechamos o levantamento do ano passado dos times que jogaram fora. Tirando o Flamengo e o Palmeiras, a média foi de 23%, mais ou menos. Então, assim, é todo mundo que sofre. Só que a gente quer coisas grandes, e é aquela coisa dos pais, né? Quando você fala, não, mas meu amigo faz isso. Aí teu pai fala, o problema é dele, você não pode, você tem que tirar 10. E a gente quer melhorar. A gente não tá feliz com o nosso rendimento fora, a gente quer aumentar.
Mas agora, respondendo a sua pergunta, antes de responder, eu falei da situação fora, a gente não pode perder a força do Barradão. Porque se caso a gente não consiga melhorar fora, a gente não pode deixar de ser o que nós somos aqui. Então, feliz por a nossa torcida ter comparecido e a gente dar essa vitória para eles. Mais de 90% de aproveitamento aqui dentro de casa nesse campeonato. Então, importantíssimo. Com certeza nós somos um dos melhores mandantes. E dos visitantes, a gente estava em quê? A gente nem era um dos piores, né? A gente... 16º, né? Não é, no lógico que está longe de ser bom, mas a gente quer melhorar com certeza para a gente alcançar voos grandes. Jair, boa noite. Marcos Guedes, aqui do Resenha do Leão. Parabéns pela vitória. No primeiro tempo, o Vitória teve muita dificuldade para sair ali de trás. E percebia-se que você, inclusive, até tentou em algum momento ali colocar o Ramon jogando até por dentro. Um momento ali, o Ramon foi pelo meio, o Luan Cândido veio aqui para a lateral esquerda. E queria saber o que foi que você fez no vestiário ali para mudar essa realidade. O Vitória voltou melhor no segundo tempo, tocando mais a bola. E queria que você falasse sobre a atuação de Tárzia também. Olha, o Tárzia entrou na situação do Mateuzinho e cansaço. Eu entendo que toda vez que tirar o Mateuzinho a gente vai ser questionado, ele é um ídolo, mas ídolo também cansa. Ídolo jogou a Copa do Nordeste, ídolo tem que a gente joga a cada 3 dias, a gente faz jogos. Então o desgaste é muito grande. O Kaique já sentiu, saiu sentindo hoje a patela. Então daqui a pouco, se eu não preservar esses atletas, a gente já tem um DM lotado, vai ficar mais cheio ainda. Então vão ter que entender que quando a gente tira jogadores é para recuperá-los, né? O Tárzia entra ali numa situação, já que o Matheus estava cansado, a gente botar ele mais uma perna fresca, para a gente ter mais força ali. E sobre a situação do jogo, eu acho que foi um pouquinho diferente. Eu acho que o início do primeiro tempo eles estavam melhor, mas depois a gente tomou conta do primeiro tempo também. Eu não vejo que o ajuste foi só no segundo, não. Tanto que a gente termina o primeiro tempo 60% de posse. No final do jogo eles até terminaram mais. A gente consegue fazer uns ajustes ali, alguns encaixes nossos não estavam, e essa situação que você viu foi bem observado, que eles começaram a encaixar praticamente individual. Então a gente rodou o homem da amplitude, que era o Ramon, trouxe para dentro e liberou o Luan um pouquinho mais. E aí a gente conseguiu ter um pouquinho mais. Não é a melhor versão do Ramon jogar no meio espaço, mas pelo encaixe bem feito do nosso adversário, a gente criou essa alternativa ali dentro mesmo, e dentro do primeiro tempo acho que a gente melhorou. O início foi melhor deles, mas no decorrer do primeiro tempo achei que a gente foi melhor, e depois praticamente só uma equipe jogou. Volto a repetir, acho que ficou barato, por tantas chances que a gente criou, poderia ter sido um placar mais elástico a vitória de hoje. Jair, boa noite. Mais uma vez, parabéns pela vitória de hoje. Eu queria te fazer essa pergunta desde o jogo lá em Chapecó contra o Chapecoense, naquele empate. Mas ainda dá para fazer essa pergunta hoje por conta do recorte. Pergunta retrô. É um retrô, mas é que ainda cabe para hoje. Mas assim, desde o jogo contra o Chapecoense, que eu venho debatendo com torcedores, com a bancada do Arena BR News, sobre o Vitória ter essa obrigação, entre aspas, de vencer esses 12 pontos que estavam em jogo aqui no Barradão. 6 pela Copa do Nordeste, 6 pelo Brasileiro. Você concorda com esse argumento do Vitória ter que ganhar, a obrigação de vencer em casa, principalmente por ter só 2 pontos no Brasileiro, jogando fora de casa? Você concorda com esse argumento? E se sim, como é que você encara esses 2 próximos jogos do Vitória na Copa do Nordeste, que já pode valer classificação para a próxima fase, e diante do Corinthians, que provavelmente você não vai ter o Kaká na zaga? Primeiro vamos jogo a jogo, como a gente sempre fez, vamos falar do próximo jogo. Eu acho que quem trabalha no Vitória tem a obrigação de vencer todos. Tem que vencer todos, a obrigatoriedade é sempre, a pressão é sempre, é inerente à profissão. Só que a gente trabalha jogo a jogo, agora já pensar no outro jogo. Estou aqui há 7 meses, 32, 33 jogos, e nunca falei do segundo jogo consecutivo, muito mais de metas de 15, 12, 16, 18, 30, 1, 2. Vale sempre o próximo jogo. Então hoje é só comemorar a vitória sobre o vice-líder, né? Time extremamente qualificado, campeão do mundo, uma equipe muito forte, né? O Ferreirinha num grande momento, e a gente consegue uma vitória maiúscula, né? Tendo um controle da partida, e a primeira vez, volta a repetir, olhar, né? Acho que é para nossa torcida hoje saiu daqui mais tranquilo. Então vamos pensar primeiro no hoje, até meia-noite, e aí depois a gente já pensa no outro. E o Corinthians eu nem só consigo pensar no próximo adversário, né, que é o próximo, não daqui a 2, 3 jogos, mini metas, micro, macro, de quanto vai, faz aqui, calcula, vem, fórmula. Não. Eu não trabalho assim. Tenho amigos treinadores, já contei essa história aqui, que trabalham, né? Tantos jogos tem que fazer tantos pontos, jogos fazer Aí eu lembro que eu fui do vestiário deles, que eu fui jogar, e eles estavam jogando fora, a gente usou o vestiário dele, né? Eu conheço o treinador. Falei, porra, tinha uma meta lá que você tinha,
ela estava desenhada e daqui a pouco ela apagou. Ele, porra, eu comecei a perder tudo, me fudeu. Porque eu estava pensando que ia fazer tanto, eu estava em X e ele ia apagar, senão vai me quebrar. Então, assim, eu vou jogo a jogo. Cada jogo eu vou sair rouco, cada jogo é uma final de Copa do Mundo, cada jogo a gente vai com aquilo que a gente tem de melhor, porque a pressão que você falou é sempre do Vitória em todos os jogos, como era da Chapecoense, né? Ficou todo mundo chateado com o empate lá menos com a menos, e se perde hoje também, se empata também, se não classifica também, e assim é a nossa vida. Então vamos jogo a jogo, fazendo o nosso melhor, e que com esse nosso melhor a gente possa conseguir levar o Vitória o mais longe possível dentro da tabela, lembrando que hoje a gente está na primeira parte da tabela. Jair, boa noite. Thiago Tolentino, Bahia Notícias, Rádio Antena 1, Salvador. Queria falar um pouquinho hoje sobre o Ramon, né? Você citou ali aqui anteriormente. Falou sobre ele também no jogo contra o Mirassol, do profissionalismo dele, mesmo jogando com o Verose. Um jogador que por muitas vezes foi criticado, que vem fazendo boas partidas, principalmente chegando no último terço ali. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento dele. Ele teve uma situação ali com o Renato Kaiser que acabaram se desentendendo, mas ele foi coroado com um gol, né? E, enfim, também falar sobre esse gol, né? Jogada de videogame. Um lindo gol, né? Um gol de construção, de bola de pé em pé, triangulação, né? A gente fala muito da bola parada, transição, jogar por uma bola. Acho que foi um gol de almanaque, né? Para quem gosta de futebol, entende, vê que o Vitória não é uma equipe de uma nota só. A gente tiver que jogar, a gente vai jogar. Se tiver que jogar com bola longa, a gente vai jogar. Se tiver que jogar com transição, a gente vai jogar. O que importa é a gente conseguir as vitórias e a gente conseguir levar o Vitória o mais longe possível. Então, quando quiser ver uma jogada bonita, né? Ficou bonito. Você viu? Já viu, cara? Você já viu a jogada do segundo gol? Ah, viu? Gostou? Legal, né? Fazer mais vezes, né? Fazer mais vezes é bom. Foi bonito, né? E eu vou ter que pagar 1.000 pro Ramon, porque eu falei, se ele fizesse um gol, eu tinha que dar 1.000 no Pix para ele. Vou te pagar, Ramon. Merece. Jair, boa noite. Thiago. Aí, viu? Eu ainda pedi para comprar ele. E ele ainda quer me cobrar R$1.000. Tá vendo? Jair, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Vou pegar o gancho do Thiago. Gente, o Renato Gaúcho deu um carro, R$1.000. Vai fazer falta, mas R$1.000, pô. O Renato pode dar um carro, eu não posso. Eu dou 1.000. Vou pegar o gancho aqui do colega. Hoje você veio com uma proposta ali de 3 volantes e com o Kaique Gonçalves nessa proposta. Um atleta que, em alguns momentos, acabou não tendo tanto espaço com você, mas foi bem contra a Chape. Hoje foi eleito ali no intervalo no Canto Rubro Negro como o melhor em campo. Legal. E eu queria que você falasse sobre esse trabalho, né, de resgatar a confiança do Kaique Gonçalves. Legal, Thiago. Realmente, quando ele trouxe, ele não estava ainda naquele Kaique que nós vimos no Juventude. Ele estava sentindo um pouco de incômodo, esse incômodo que tirou ele do jogo hoje, de uma tendinite patelar. E acabou que eu acho que esse refresco que nós demos para ele, né, por ele não ter engrenado como a gente queria, ele acabou refrescando e vindo com a perna fresca, e para mim foi o melhor jogo dele desde que a gente chegou aqui do jogo da Chape. Ele fez um excelente jogo. Ele, o Zé Ronald, os 3 foram muito bem. E a nossa situação foi que, pelo peso do adversário, pela qualidade do corredor central dele de triangulações, aproximações e o maior número de gols pelo corredor central, a gente voltou para jogar com 3 volantes, para a gente proteger mais o nosso funil, que a gente vinha sofrendo muitos gols, a gente vinha sofrendo muitos chutes de fora da área. Então a ideia do Kaique foi para isso. Então, enquanto ele aguentou, ele fez um bom jogo e nos ajudou a essa vitória importante. Fico feliz dele estar resgatando o melhor futebol e espero que a gente não perca ele também por lesão, mais uma, né? Espero que a gente não perca esse jogador, que é o nosso 5 hoje, né? A gente tem só ele de 5, a gente acabou botando o Zé, que é mais um 8 ali, com a expulsão para a gente ter mais esse jogo vertical. O Zé participa do gol, o Zé pisa na área para fazer o gol, né? Um jogador que também a gente ganha muito com bola aérea, ele é maior que todos os meus zagueiros. Então, é um volante muito interessante por características. A gente ganha em bola aérea, a gente ganha em passada larga, o cara que pisa na área. Ele poderia ter feito o gol, mas participou do segundo gol também, que foi importante. A gente está ganhando jogadores, já que a gente tem perdido bastante jogadores. E quando as coisas vão bem, a gente esquece que a gente perdeu o Dudu, né? O Dudu, no seu melhor momento no Vitória, na carreira, fazendo gols, sem tomar cartão, com a cabeça no lugar, acabou tendo uma lesão seríssima, mas ele vai ter uma recuperação boa e, se Deus quiser, tem muita coisa para ele viver aqui dentro do Vitória e no futebol também. Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Parabéns pelo resultado. Na última partida, eu te fiz uma pergunta sobre a importância da confiança que o Vitória adquiriu naquela goleada contra o Juazeirense.
e a gente percebe essa construção da confiança. Hoje o Vitória faz um gol com bola parada ofensiva, que já tinha um tempo que não acontecia, fez um gol com aquela jogada linda que você ressaltou agora no segundo gol, e teve baliza 0, que também já havia um tempo que o Vitória não tomava gols, né? Qual a importância de ter escalado o time titular na última quarta-feira para adquirir essa confiança e quebrar, entre aspas, esses mini tabus que aconteceram, né, da bola parada, da baliza 0, e aproveitando o gancho de time principal, time titular, time reserva, na próxima quarta-feira o torcedor pode esperar um time que você poupe jogadores, vamos dizer assim, para essa partida. Tem algumas figuras que o torcedor gostaria de ver, que pelo menos no canal, questionam bastante, como Almaraz, Zé Breno, que já há um tempo, no caso do Zé, né, não aparece no time titular. Queria que você respondesse sobre a importância da confiança adquirida no jogo de quarta-feira para o resultado de hoje, e sobre essa próxima partida você pode nos informar da sua ideia em relação a poupar ou utilizar jogadores da base. Olha, vencer acho que é muito importante para ganhar confiança, com uma goleada melhor ainda. Acabamos tomando um gol no último jogo, a gente gosta de baliza 0, como você falou, hoje a gente fez. Arcanjo fez grandes defesas, o São Paulo também teve chance, fez grandes defesas, né? Muito feliz com a recuperação do Arcanjo também, que seria mais um dentro do DM. Sobre o próximo jogo, a gente ainda vai analisar. A gente fez a situação, eu volto a repetir, naquele momento era o planejamento a gente poupar aqueles jogadores, não era perder, mas era poupar pela sequência que nós tínhamos. Então vamos avaliar os indicadores físicos junto com a fisiologia, e aqueles atletas que estiverem bem, por exemplo, o Cássio não foi em um, o Mateuzinho foi em outro. Então, aqueles que estiverem, né, com alguns indicadores de ligado setinha vermelha, quando a gente fala, a gente vai ter que segurar para não correr risco, tipo o Kaique, que provavelmente vai estar fora. Então, aqueles que acabarem inteiro, de repente a gente vai, porque a gente precisa classificar. A gente estava em primeiro, só que foi quem ganhou? O Asa, né? O Asa ganhou 2-0. O Asa ganhou e acabou passando a gente por 1 ponto. Então, a gente quer decidir em casa para a gente não ter que ir para essa fase de mata-mata, ter que decidir fora, a gente não vai abdicar. Mas também a gente nunca escondeu que a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, tem o Corinthians, treinador novo, que a gente sabe como é que é, né? Já conseguiu uma vitória na estreia do Diniz, um excelente treinador, mas se eu começar a falar, eu estou sendo incoerente falando do Corinthians. Vamos voltar aqui para o nosso próximo jogo que a gente tem. Dentro do que for possível, na força máxima, a gente vai. E sobre os meninos da base, pode ser que sim, pode ser que não. Alguns dos meninos da base, como eu falei, eles vão ter que ser vistos mais vezes pelo que eles apresentam dentro do dia a dia, estão todos treinando comigo, e a gente, com certeza, é um rótulo que eu tenho nos clubes que eu passo, lançar jovens, né? Foi assim já desde o Botafogo, onde a gente lança o Matheus Fernandes, 17 anos, titular comigo, jogando uma Libertadores, né? Rodrigo, no outro ano, 16 anos, titular, jogando Libertadores, Gustavo, vendido, Marcelo Benevenuto, Igor Rabelo, enfim, um monte de jovens. Edenilson aqui, a gente acabou lançando também. Então, se a gente entender que os caras estão prontos, ou quando vocês verem a ausência de alguns, é só entender que, de repente, eles não corresponderam naquele momento como a gente queria, mas nada impeça que eles possam ser excelentes jogadores. E também a concorrência vale muito do que eles têm de concorrência, né? Por exemplo, se você tem um 9 na base, né, porque ele é bom pra caramba, mas tu tem 2 9s, um brigando já com o outro, já fica um pouquinho. Aí, de repente, você tem uma série de lesões, tem um moleque lá que é promissor e acaba tendo oportunidade e abraçando. Você vê o Edenilson hoje, faz tranquilamente lateral, zagueiro e volante. Então, assim, ele vai estar brigando ali porque o Cauã, né, que era o menino que estaria na frente por ser essa joia, machucou no primeiro jogo do Campeonato Baiano. De repente, se ele tivesse a sequência que o Edenilson teve, ele estaria na frente dele, mas a vida, de vez em quando, para eles é cruel, por uma lesão, ele vai ter que começar do zero. Eu não tenho mais tempo de fazer laboratório, como a gente fez no Campeonato Baiano, porque agora é fase, a gente precisa classificar, então vai ter que ser dentro de mostrar nos treinos, no dia a dia, de estar pedindo passagem, que a gente, como comissão, a gente está sempre vendo isso. Então, aqueles que fizerem isso vão jogar mais, os que não fizerem vão jogar menos. Boa noite, Jair. Cauã Trindade, do portal Varela.net. O Vitória hoje fez uma partida muito boa, tanto no primeiro tempo e principalmente no segundo, talvez até com a questão da expulsão e muito do fator de estar jogando em casa. Eu queria que você fizesse uma autoavaliação do Vitória para o que precisa melhorar, independente do resultado de hoje, mas o que ainda precisa melhorar para garantir a continuidade do elenco. Cara, lógico que tem muitas coisas para melhorar, mas, porra, eu já tive ali desse lado aqui, sabe, aqui do lado, dois quadradinhos para lá, tem um vestiário. A gente ganha do vice-líder aqui, 2-0, tendo inúmeras chances. Eu chego aqui e falo um monte de coisa que tem que melhorar. Então, aí só entra a gestão, né? Seria
pouco inteligente da minha parte vir aqui falar alguma coisa negativa numa vitória tão maiúscula, com um time tão grande, um vice-líder. Então, lógico que vai ter sempre coisas para melhorar, mas eu vou tratar internamente, vou dar parabéns, vou pagar Pix e estamos na primeira parte da tabela. Hoje eu não vou falar sobre defeitos numa vitória de 2-0, meu irmão. Imagina, depois eu vou ler, só tá falando coisas melhorar e tanta coisa boa para a gente elogiar. Hoje vão ficar com 2-0, baliza 0, primeira parte da tabela e vitória em cima do vice-líder. Na transmissão, Jair, a gente falou da artilharia compartilhada no Vitória no Campeonato Brasileiro. Tem 4 jogadores com 2 gols cada. Isso é circunstancial? Às vezes acontece um time, aliás, isso é até recorrente, você ter aquele cara que é fazedor de gols e tudo mais. É circunstancial ou mostra a coletividade do grupo? Boa pergunta. Acho que eu já tive de tudo. Eu lembro que a gente classificou o Goiás para uma Sul-Americana, na época a gente tinha a menor folha da Série A, e tivemos o Pedro Raul como vice-artilheiro da Série A. Então vai ter esse momento. Já tive também outros trabalhos bem realizados, como no esporte, onde a gente consegue uma arrancada também, a permanência na Série A, onde diversos atletas foram importantes. Acho que aqui é a mesma coisa. Acho que tira um pouco do peso dos 9, né? Que a gente tem aquela cobrança dos caras fazer os gols. O Ramon a gente cobrava muito, porque é uma situação de sistema que a gente está fazendo, a gente dá mais liberdade para ele, então para ele estar chegando. Como a gente fez com o Cáceres o ano passado, né? Como a gente segura mais um volante, a gente solta os 2 laterais simultâneos, eles pisam mais na área. O Cáceres fez gol para caramba antes de ir embora, e o Ramon está tendo oportunidades e ainda mais, ele está tendo muitas assistências, né? Ele tá sendo mais frio no terço final, está tendo mais tranquilidade, por isso está numa crescente tão grande. Então, para mim, isso aí indifere, é um dado, mas se puder o meu 9 fazer 20, 30 gols e os demais fazendo, quanto mais lá ele, bola na rede, é melhor, né, Rony? Fechou? Já é último. Deixa eu te falar. Primeiro, o Nathan Mendes também foi destacado lá na transmissão. Legal, né? Do canal do PH, também do Arena, também foi destacado o Nathan Mendes. Mas eu queria botar 2 pontos. Primeiro, que quando a gente faz as possíveis escalações, a gente tem definido, geralmente, o Mateuzinho jogando no meio, o Eric, Kaiser, mas do lado esquerdo a gente ainda fica com alguma dúvida. Se vai Tárzia, se vai o Canta La Pedra, essa indefinição ainda pelo lado esquerdo. Queria que você falasse sobre isso e também sobre essa jogada hoje da falta. Foi uma jogada ensaiada ou foi um acaso esse lance aí do Ramon cobrando falta? Acho que foi Kaique, foi Natan que cabeceou e é porque de lado de cima não dá para ver quase nada. Eu ainda mais que sou cego. E aí chega lá, o Kaká faz o gol. Eu queria saber sobre esses 2 pontos. Olha, primeiro, vamos falar da falta. Não foi jogada ensaiada. Se fosse jogada ensaiada, eu tinha que dar um dia de folga para os caras. Então, não foi, já estava indo lá cobrar. Nem adianta me cobrar. Não foi jogada ensaiada. E você observou muito bem. Sobre você não ver tantos atletas ou ver, vai muito do que eles representam. Então, assim, a gente entendeu que no momento os 2 não seguraram a posição. De repente, se estivessem bem, os 2, um ou outro bem, a gente, de repente, não voltaria para a situação dos 3 volantes. Né? Então a gente entendeu que para a gente proteger um pouquinho mais e dar liberdade para Mateuzinho, dar liberdade para o Eric. O que está jogando o Eric, né, velho? O Eric está jogando demais, terminando o jogo inteiro. A gente acabou com uma mexida ainda. E ele está decisivo e não cansa, e volta e marca. E os números físicos dele, da fisiologia, absurdo. Cada jogo ele se supera em termos físicos. Então, assim, chegou a ser um lateral com a gente ano passado, lembra? Quando a gente jogava, então, muito feliz, cara, também para um jogador que a gente brigou, muito o Fábio acreditou na compra dele também, compramos de um time que é o São Paulo, que não é fácil, foi um investimento alto, e hoje ele é o beirada com maior participação em números de gols, né, tem jogando muito o Eric, é absurdo que ele está jogando aí. Então, você identificou bem o porquê das mudanças. Se o cara está bem pra caramba, a gente não tira, se a gente entende que eles estão oscilando, né? Mas a camisa está lá. Quem pegar e segurar em qualquer posição, a gente vai botar sempre o que a gente tem, que são os melhores para jogar, beleza? Fechou? Fechou. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite.